Boa noite, gente. Meu nome é Renata Magalhães, eu sou jornalista e colaboradora do Nota Terapia. Hoje a gente vai conversar sobre a indústria cinematográfica e os impactos que a pandemia de Covid-19 trouxe para esse setor. Os cinemas eles já tiveram ameaçados de várias formas, pela TV, pelo streaming, e agora mais uma vez eles precisam lutar para sobreviver. Desde março as salas estão fechadas no que era para ser um movimento provisório, que já dura aí quase 6 meses. Agora que se começa a falar sobre um retorno. Mas as datas de lançamento foram adiadas, os festivais de cinema foram cancelados e a produção ficou paralisada. Bom, pelo menos a produção naqueles modelos clássicos que a gente está acostumado. Pois é, teve muita gente que aproveitou a pandemia para se reinventar. Artista é um bichinho que não consegue ficar parado, né? E o esquema de fazer arte no Brasil é tão guerrilha que não ia ser um vírus que ia mudar esse cenário. Mas como é que se faz cinema à distância? Como montar um set dentro de casa e ser dirigido pela tela de um computador? Para conversar sobre isso com a gente, hoje a gente convida o ator Jorge Salma, que passou por essa experiência. O Jorge já foi premiado no teatro pela peça A Importância de Ser Perfeito, que é maravilhosa. Na TV ele integra o elenco do Zorra. E nos filmes, nos cinemas, ele é reconhecido pelos filmes Tim Maia e Rasga Coração. E eu tenho certeza que muito em breve também por Álbum em Família, que é escrito e dirigido pelo Daniel Belmonte e foi todo filmado durante a quarentena. Vamos chamar o Jorge. Ei! Olá! Deu certo, que bom! E aí? Antes de mais nada, em nome do Nota Terapia, queria agradecer sua presença aqui com a gente hoje. Poxa, muito obrigado pelo convite. Tô felizão de estar aqui. Vai ser muito massa. Também, eu tô cheia de curiosidade para matar sobre fazer um set numa quarentena. Bom, durante a quarentena você foi chamado pelo Daniel Belmonte, né, que é diretor e roteirista desse filme, Álbum em Família. Sim, E esse filme, a história se passa nos dias de hoje, conta sobre alguns amigos que decidem se juntar para fazer a peça Álbum de Família do Nelson Rodrigues, certo? certo. Me conta como é que foi esse convite e o que você achou quando você soube que ia ser realmente tudo à distância. Bom, na verdade, eu e o Daniel Belmonte, a gente se conhece há muitos anos, né? E a gente já tinha feito o BO juntos, né? Que o BO era a direção dele, do Pedro Cadori, e o roteiro do Bruno Bloch. E também foi um filme feito assim, em 15 dias, dentro de um apartamento. O nome do filme é Baixo Orçamento, né? Que é exatamente sobre uma galera tentando fazer um filme de baixo orçamento. E ali a gente teve uma conexão muito bacana. O filme, lá naquela época, conseguiu uma distribuição da Racor Produções, com a Clélia Bessa, que é uma parceiraça. O filme chegou a passar num festival em Los Angeles, e a gente foi lá e tal, foi uma festa. Então, desde o BO, eu e o Daniel, a gente foi ficando muito amigo e muito parceiro de troca artística. Aí ele escreve o Zorra, né, que eu faço também. Então, a gente ganhou mais essa parceria. E aí, quando veio esse momento totalmente, né, único e louco e terrível, né, que a gente está ultrapassando aí nesse ano, no começo, lá em março, assim, a gente começou a se instigar, né, algum tipo de produção artística, não sei, um vídeo para YouTube, alguma coisa. Eu cheguei a lançar o meu um disco, né, que na verdade foi um registro do meu show baseado no meu EP que eu lancei ano passado, Jorge Salma Sozinho. E aí no final do ano passado, eu gravei o show desse EP, todo dentro de um estúdio. E quando chegou a pandemia, eu resolvi lançar esse material, né? Que tá no Spotify aí, para quem quiser ouvir. E tem no YouTube também, porque eu gravei, eu filmei também. Que é o Jorge Salma sozinho, com banda, ao vivo, no estúdio. Maravilhoso. É.
Aí eu lancei isso e aí ele gostou muito e me mandou um texto lindo. E eu falei, cara, você pô, escreve muito bem demais. Escreve aí mais coisa pra gente fazer e tal, alguma coisa. E aí, acho que numa dessas, ele até fala que ele daqui a pouco vai entrar aqui. Eu chamei Ele ele. tá aqui, eu já vi. Ah, então pronto. Já mandou Então, comentário. não vi, não vi. Mas ele comenta que ele teve essa ideia depois de uma sessão de análise. Saiu da análise e teve a ideia para esse filme, para esse roteiro, para essa história. Que seria isso, pessoas, né, um grupo que estava ensaiando uma peça, que é mais ou menos o que aconteceu com ele mesmo, ele estava ensaiando uma peça. Eu já estava em cartaz, né? Tinha acabado de estrear uma peça e ele estava para estrear uma peça. Então já tem um pouco essa referência aí do que realmente estava acontecendo. GG estamos aqui, né? Nas lives, que também é uma forma aí de se comunicar e driblar, né? Esse momento. Então, aí um dia ele me mandou, falou, cara, tive a ideia, vai ser álbum de família do Nelson Rodrigues, como se fosse um grupo de teatro que estava ensaiando a peça e resolve continuar ensaiando a peça mesmo diante de uma pandemia, fazer mais ou menos nós mesmos, entende? E como se fosse quase um mockumentary, né? Como se fosse um documentário, né? E aí ele começou a escrever esse roteiro, e aí, de repente, em uma semana mais ou menos, ele já tinha um roteiro muito bom já. Te amo também, meu parceiro. E a gente tinha já um projeto, uma ideia de trabalhar com o Otávio Miller, que é meu parceiro lá no Zorra também, de muitos anos, já me dirigiu no teatro. E a gente tinha uma ideia de fazer com o Otávio alguma coisa no cinema. E com a Clélia também, da Racor. E aí, mais ou menos, os primeiros nomes assim que entraram no projeto para deixar a coisa mais pesada, assim, para começar a produzir, fui eu, o Otávio e a Racor, da Clélia. E nisso ele começou a construir esse roteiro, e conforme foi indo o roteiro, foi entrando mais gente. Aí nessa entrou o Kelson Sutti, que é o nosso amigo do tablado também, e tá aí também super com uma carreira linda. O Eduardo Speroni, a Cris Simone Larim. Maser. Aí entrou a Simone Maser para fazer o speaker, né, que é tipo um narrador de... Ele introduz os atos na peça do Nelson. E o grande Nelson Rodrigues também, né, amparando toda essa dinâmica, né, de ser um filme sobre o ensaio de uma peça que, na verdade, é a peça e, na verdade, é o filme. São várias Então, camadas, né? várias camadas, várias camadas. Eu Agora, faço você nunca contracenou com nenhum deles. Esses encontros vão todos acontecer no pós, né? Na montagem. total, total. Não contracenei com ninguém, assim, de olho no olho. Falei da Cris Larim, Cris Larim. Olho no olho não rolou, não. Rolou muito equipamento, chegou aqui, Como é que funcionou celular, isso? Você recebia as coisas em casa? Como é que funcionou? isso. Me fala. Você mora Recebi. sozinho? Eu tô morando aqui durante esse período com a minha mãe. Minha mãe que veio morar comigo, na verdade. Então, ela também foi uma pessoa que ajudou muito. Além de ter virado quase um personagem, uma colega de cena do filme, ela também ajudou muito em câmera, em coisas, né? Assim, eu escrevia claquete, eu mesmo me botava o lapela, chegou aqui lapela, e até a gente brincou que, pô, a gente vai ser a geração que, meu irmão, eu sei botar lapela, entendeu? Eu sou da geração da Sabe fazer pandemia. tudo. Realmente, a nossa casa aqui foi virando um set. E, E e você, de foi... fato, recebia os trabalhadores de um set, né? Uma assistente de direção, o diretor, assistente de direção, figurinista, técnico de som, estava todo mundo na sua casa, só que pelo Zoom, né? Exatamente. Aqui, ó, a Dara Lopes também
é uma atriz que faz o filme. Beijo, Dara. Ela faz. A gente tem uma cena inteira, uma das grandes cenas da peça, eu e ela, nós fazemos irmãos. E é uma cena muito forte que a gente não contracenou também. A gente praticamente, cada um fez o seu, né? E foi interessante, né? Teve que dar, né? Teve que dar. E foi muito gostoso exatamente isso, de ir percebendo as funções que um set tem e que muitas vezes passam despercebidas por nós do elenco, fazendo aqui a autocrítica. Mas, né, quando eu me vi tendo que ajeitar uma gelatina pro refletor e preocupado se o microfone estava no lugar certo, para o take valer, né? Você realmente percebe o time que é uma equipe, né, de cinema. E Mas ao mesmo tempo realmente deve ter sido muito desafiador, né? Porque você, como ator, não podia estar preocupado só com a interpretação. Você tinha várias outras funções ali em cima. foi um desafio mesmo, mas é muito gostoso, realmente muito prazeroso, assim. Acabava todo dia. Isso era louco, assim, porque eu até brincava com o Daniel, falava, pode pedir meu carro, né? Acabou o set, tem carro para me levar e tal. Então, assim, acabava com a mesma sensação, o mesmo sentimento, como se fosse presencial. A gente chegava em catarses, em emoções, em sensações que eram muito similares, se não iguais. Então, a arte ela pode chegar num lugar tão amplo que ela comunica de toda forma. E eu acho que fazer um filme nesse momento foi, e será muito importante para a gente registrar, né, esse clima, essa sensação, todas essas emoções que a gente passou nesse ano e ainda está passando. Não, com certeza é uma produção histórica mesmo. Que imagina daqui a 20 anos rever esse filme e lembrar como ele foi feito, né? Mas me conta uma coisa, como é que foi a experiência Só na kombucha. de ser dirigido pela tela de um computador? Assim, exige muita confiança de todos os lados, né? Eu acho que eu tive que confiar muito no Daniel, no roteiro. Acaba que o Daniel ele apresentou um roteiro muito bom, assim, muito bom, muito redondo. Tanto que tinha algumas cenas até que a gente criava alguma coisa e falava, não, vamos voltar pro roteiro, o que tá escrito tá bom já, sabe? Então a gente tinha um roteiro muito bom. Isso já era um mapa, assim, para um bom trabalho, né? Acho que um bom roteiro ele ajuda bastante, né? Na maioria das vezes. Então, a gente tinha esse roteiro, eu e o Daniel, né, posso falar por mim e por ele, a gente tem uma intimidade, então isso ajuda, né, a ultrapassar qualquer barreira aí de comunicação. A gente tem uma confiança, uma intimidade um no outro e, e entrega, né? E também tem um momento de entrega, é isso, né? A gente até chegou a refilmar algumas coisas, mas nem por causa de interpretação, mas por causa de luz, de descobrir esse tipo de coisa. E quando a gente refilmou, até eu fiquei preocupado de perder alguma coisa daquela cena. E refizemos e deu tudo certo. Então, Porque é eu isso. Tem imagino uma. assim, numa questão técnica, o diretor ele tá ali, ele pode ver pela telinha como ficou aquela cena, como ficou luz, como ficou som. Quando é remoto, como isso funciona? Então, tinha um movimento de mandar pelo Zap, né? A gente gravou com o telefone, né? Eu gravei aqui com o telefone, com iPhone. Então, tinha um movimento de logo em seguida mandar para revisar. Primeiro para ver se valeu as questões técnicas, como luz, som e tudo mais. E até para ver dentro de uma tela, né, como está a minha Uhum. interpretação. Porque realmente
né? O Daniel pode falar melhor do que eu, porque a experiência dele é totalmente na tela, né? O diretor ele fica no Zoom ali, sei lá quantas horas. Eu fico na contra a regra, né? Contra a regra de mim mesmo. Então eu não tinha muito. Na verdade, eu acabava. No final do dia, todo mundo acabava exausto, mas cada um ao seu jeito, né? Porque também ficar 50 horas em frente a uma tela dá um cansaço muito diferente, muito interessante, né? Uma exaustão diferente. Eu Mas que estou em home office, eu não aguento mais fazer videoconferência. Então eu imagino também que é uma outra camada, né? Quando você está falando, a gente aqui não está numa mesa de bar, sentado um de frente para o outro, conversando. A gente está preocupado para ver se a imagem está boa, se o enquadramento está. Você pensa em muitas outras coisas quando você está de frente para uma câmera, né? Não na frente de uma câmera num set, mas com essa limitação da distância. exatamente. Realmente tinha que ter uma dinâmica, sei lá, de quase que imaginar como vai montar isso tudo, porque é realmente uma produção totalmente inédita, né? Sim. Claro que já devem ter feito, né, trabalhos remotos antes de uma pandemia, mas numa pandemia, né, com, com todas esses desafios, era totalmente inédito. Então na verdade, tinha um consenso geral de não podemos aqui também nos estressar e brigar e cobrar, porque era tudo muito novo para todo mundo, né? Então, tava tudo valendo a pena, sabe? Tava tudo já muito bom. Estar fazendo um filme nesse momento era já o suficiente para agradecer muito, né? E dar uma esperança, dar uma garra, né? Acho que é o que nos moveu para fazer esse filme. Foi quanto tempo de set? Começou quando? Olha, eu não vou saber agora, faz tanto tempo já também, essas coisas. Foi Foi mais junho, pro início. julho. Foi junho e julho, assim, foram 2 meses. Eu filmei umas 8 diárias, assim, uma semana, assim, mais ou menos, de diárias. Alô, Pedro Coelho! Todo Oi, mundo Pedro. aí. Todo mundo do filme assistindo. Inclusive, também, hoje, para fazer a nossa pauta, eu conversei com a assistente de direção do filme, que é uma grande amiga minha, a Paula. E ela A falou que. Paulinha, Não, e ela porra, falou ajudou que por muito, né? mais estressante, por mais desafiador, tava todo mundo muito com essa cabeça do. A gente está aprendendo junto como fazer isso, né? Então o clima era, Exatamente. era cansativo, mas era um clima muito bom no set também. Era, exatamente. Olha ela aí, ó. Exatamente. Era esse o sentimento, assim, de estamos fazendo um negócio muito legal e estamos um pouco assim nos preenchendo, né? Nos desafiando, nos movimentando. Foi muito bonito. É um filme que, olha, não quero dizer nada não, mas já dizendo, promete. Já assistimos. Aí até isso tem, né? Assim, festa de fim de filme, né? Aquela festa clássica que a equipe toda vai e se joga, enche a cara e pô, aí vê o teaser, entendeu? Já faz. A gente fez, só que no No Zoom. Zoom. No Zoom. Então foi uma festona no Zoom. E aí a gente viu o teaser que, poxa, deu muito orgulho, muita alegria, assim, um teaser realmente já mostrando uma, um material Um bastante recorte. poderoso aí, bastante poderoso. Vamos entrar mais na trama, então. Fala do seu personagem. Bom, então, eu faço o Guilherme, que na peça é o filho mais velho do Jonas, que é o pai que o Otávio faz, e a dona Senhorinha, que é a mãe, quem faz é a Cris Larim. Eu faço o Guilherme, que é o filho mais velho, que vai para o seminário e tudo mais. E a brincadeira, porque o Daniel ele foi inventando essa coisa da gente fazendo
nós mesmos, né? Ele foi brincando com a personalidade de cada um. Aí eu não sei como ele me vê, entendeu? Mas eu sou a pessoa que reclama do personagem, que eu acho que o meu personagem é muito pequeno, entendeu? Hum, Porque é um personagem, e é um personagem, eu já falei isso até pro Daniel, que eu amaria fazer. Isso não é verdade, entendeu? É um personagem incrível. É porque ele só entra no segundo ato. Então ele demora para entrar e ele tem, acho que, assim, uma sequência assim, de 3 cenas fantásticas e também some de novo. Então é muito bom para o filme, mesmo uma pessoa que está chateada. Aí eu não quero dar spoiler, mas o meu personagem, que sou eu mesmo no filme, ele resolve fazer uma coisa e aí tem uma das cenas mais engraçadas e que foi bem trabalhosa de fazer aqui em casa. Eu tive que montar aqui praticamente um Globe Theatre, um teatro aqui. E, mas é isso. Aí eu reclamo muito do tamanho desse personagem, mas na peça é um personagem incrível, que é o filho mais velho. E, eu adorei fazer o filme, assim. Me ver como que Chiquinho escapa jovem o assim, quê, ó, cara? Que é o diretor que tá isso, cara? falando, eu não vou nem falar nada. Que coisa horrível, que imagem horrível, rapaz. Daniel Não, tudo Belmonte certo. mandou aqui, te vejo assim como escreveram aqui em cima, igual ao Chiquinho Scarpa jovem. Tá Não vou opinar. chique. Tá chique, tá chique. Achei chique. É mais ou menos isso que eu sou mesmo. Aqui. Então, eu adorei, assim, adorei toda essa história e com o Otávio também. Acaba que foi uma vontade de todo mundo de brincar mesmo, assim, sabe? De rir um pouco de si mesmo também. Então, o Otávio também reclama muito com o Daniel, porque o Daniel corta o texto do Nelson. Então, tem todas essas complexidades que acontecem num processo de montagem, né, de uma peça e tudo mais, né? Todos esses dramas. Então, e nessa a gente foi pirando, assim, o Daniel me mandava, eu falava, pô, pode ser, o que você acha disso aqui e tal? E nessa a gente conseguiu participações hiper especiais, né? Assim, o Tunico Pereira fez uma cena, a Renata Sorrá fez uma cena, o Lázaro Ramos fez uma cena. Então, a gente foi conseguindo, assim, brilhinhos, assim, momentos fantásticos, assim, para um filme de baixíssimo orçamento feito durante um momento é, Mais de, difícil. de muita dificuldade. E dessa experiência, eu queria que você me falasse qual foi o momento mais desafiador. Você falou que teve essa cena super difícil, que você teve que fazer uma montagem enorme em casa. Eu não sei se foi isso ou não. Mas eu queria saber o momento mais desafiador e o que desse processo ser da forma como ele foi acabou facilitando para vocês, se é que teve alguma coisa que facilitou. Cara, eu acho que o momento mais difícil talvez tenha sido o primeiro dia, sabe? Um primeiro dia, um segundo dia, que realmente era uma coisa muito nova, né? E muito cansativa mesmo, né? Até no lugar de eu saber onde é que eu aperto no celular, onde é que eu boto a câmera, até a equipe se ambientar com o meu apartamento, com o lugar aqui onde eu estou morando, os planos, as possibilidades. Eu acho que esses primeiros momentos foram mais difíceis, primeiro e segundo dia. Tanto que no segundo dia a gente refilmou bastante coisa. Foi um segundo dia quase que parecido com o primeiro, porque Sei. muita coisa não valeu. Aí depois pegou um ritmo um pouco nesse lugar de conhecer as pessoas da equipe, conhecer a linguagem do filme, a coisa foi fluindo. Então, e eu acho que o que facilita em trabalhos remotos assim é realmente a possibilidade de chamar pessoas que não fariam um filme sem ser presencialmente, né? Na equipe do filme tinha desde a figurinista, que é a Nuke,
Van der Zip, que mora na Holanda, que é nossa amiga, Uau! que é holandesa e mora na Holanda. Ao Cato, que estava no Pará, que também é. Já não daria, Não, ele não fez o estaria som do aqui. filme. Ele Sim. seria o boom do filme tá no Pará, né? Então, vai inventando como é que faz, vai inventando quem é que chama, vai inventando como é que. Até porque não tem um modelo, né? Tentativa e erro. Tentando É, acertar, né? o Cato que tem uma história muito engraçada, esse cara, pô, gente boa demais, parceiro. Ele queria me ligar, queria me ligar uns 15 minutos antes do set começar para testar o som. Aí tá, eu distraí, começa a tocar meu celular num código do Pará, que eu nem lembro agora qual é, 63, sei lá. E eu assim, pô, eu não vou atender esse 63 de jeito nenhum. Aí, 63 de jeito nenhum, né? Aí na quarta vez que ligo, eu falei, pô, aí botei no Google, olha que ignorante, botei no Google 63 Pará. Aí eu, caraca, é o Opa! moleque do som, é o Cato. Ele, e aí, Cato? Ele, e aí, cara? Que houve? Eu falei, pô, você tá no Pará? Aí ele falou, tô, cara, tô, eu sou do Pará. Eu falei, pô, pode crer, porque é isso, pensei que tava todo mundo aqui na minha casa, né? Sim, exatamente. Ah, é muito legal isso, a possibilidade de trabalhar mesmo com outras pessoas. Eu assisti a uma peça, a do Armazém, que tem uma das Sim, atrizes que está nos Estados Unidos e nunca claro. poderia estar, né, no presente no elenco. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a sua quarentena. Eu acredito que você, assim como nós do Nota Terapia, nunca tenha ficado tanto tempo sem ir a um cinema, sem ir a um teatro. Como é que está sendo isso para você? Fazer o filme deu uma equilibrada nisso? Eu acho que eu procurei muito me ocupar mesmo, porque quando veio, né, em março, e eu tava num fluxo, eu tinha acabado de estrear um espetáculo, o Método Groundhog, que é uma peça super legal que eu tenho louco para fazer de novo. Que sou eu, Luiz Lobianco, Rafael Logan e Ana Sofia Folk, um texto Vocês estavam espanhol, aqui no Prudential, né? no Prudential, direção do Lázaro e da Tati Tibúrcio. A gente tinha feito um fim de semana super bem, assim, sabe? Tinha estreado lindamente. E na sexta-feira que fechou tudo, né? Que foi aquela primeira sexta-feira, eu ainda tinha show com Pedroca também. Era uma sexta-feira daquelas, né? Então, e aí eu tava no Projac, na verdade, gravando Zorra também. E ia passar em casa para tomar um banho e ir pro teatro. E acabei não saindo de casa mais. Nunca mais. Nunca mais, praticamente. Então, esse começão, assim, aí a Globo mesmo parou também de gravar o programa. E a primeira atitude que a empresa tomou foi de dar férias, né? Adiantar nossas férias. Então, eu, de uma certa forma, fiquei de férias. Então, comecei a criar algumas coisas para fazer, desde compor. Acaba que eu tô com bastante música aí, pensando já em fazer um novo trabalho Que com ótimo. música, com Pedro Coelho, e lançar aí também, começar mais um trabalho. Nessa, fiquei trocando muita ideia com o Daniel, acabou surgindo o filme. Aí, numa dessa, um mês depois, foi voltando o Zorra também. Então, eu fui trabalhando e, ao mesmo tempo, buscando ver coisa, né? Eu e minha mãe aqui, a gente, poxa, eu mostrei muita coisa para ela, ela me mostrou muita coisa, a gente viu muita coisa nova. Realmente a arte e a cultura ajudaram muito nesse sentido, né? Nesse momento. Foi realmente um bem companheiros, assim, as obras de arte, as Ficou clara séries, a os filmes. importância que a arte tem, né? E que ela deveria ser mais levada em consideração, ser considerada mais importante, porque nesse momento que a gente está preso dentro de casa, a gente percebe que se a gente não tivesse essas obras para fazer companhia, o que seria da quarentena, né? Pois é, ajuda muito, né, a gente
a refletir, a contemplar a existência, o porquê de tudo, sentir as coisas, né? O que desperta todo tipo de caminhos, de elaborações, né? Além da análise, que é muito importante, né? A Com terapia, certeza. e fazer exercício também, foi uma coisa que eu também tenho meu amigo Cade Oliveira, que me dá aula de Pilates, então fiquei aqui fazendo Pilates e parei de beber também, fiquei um tempo sem beber, porque realmente era, era um gatilho muito forte, né, para Querer isso, para tudo sair, lá querer estar na fora, para querer rua, sair, para sim. tudo, acaba que dá uma tristeza, né? Então foi um detox aí nesses. Eu fiz assim uns bons 5, 6 meses, assim, essa coisa bem sóbria, né? De terapia, de exercício, de trabalho, ficar sempre instigando os outros, que são meus amigos que eu amo, para produzirem, e me produzir aqui música, postar todo sábado um cover. Acabou que eu entrei nesse fluxo aí que ajuda, né? Assim, um compromisso, né? Postar Ter uma minhas músicas rotina. autorais, ter uma rotinazinha. E assim, o tempo foi passando, né? E agora, hoje em dia, estamos aqui. Eu já abri um pouco mais para trabalhar e estamos, sei lá, na fé da vacina, né? Para mim é o que me move aí também, Vem vacina. a busca da ciência. E vem cá, o que, que você acha como previsão para o cinema? Que é isso, já enfrentou tantos percalços, agora mais esse. A indústria cinematográfica foi uma das que mais sofreu baque também durante esse período de pandemia. Você sente que o cinema, enquanto entidade, pode estar ameaçado? Olha, eu acho que todos esses setores, né, tanto do cinema quanto do teatro, eles estavam passando por um momento muito complicado antes da pandemia, né? Eu acho que realmente quando tudo isso relacionado à pandemia passar, a gente realmente vai precisar melhorar muito esses setores, esses incentivos, pensar muito bem nos nossos votos, nos nossos próximos votos, porque realmente estava sem perspectiva, né? E agora, com essa ausência de presença, realmente vai ter que ser uma volta em dobro aí. Vamos precisar realmente prestigiar muito, né? Os cinemas e os teatros. E eu acho que são patrimônios, né, da nossa cultura que são necessários, né? E paradoxalmente, nosso cinema tem vivido momentos incríveis, né? Também produções maravilhosas, filmes fantásticos, criadores e criadoras, né? Muito competentes, internacionais, né? E o nosso teatro também, assim, eu sou muito do teatro, né? Então, eu sou um apaixonado pelo teatro. Acho que o teatro é fundamental e tenho muita esperança que a gente consiga ter um incentivo que o teatro brasileiro mereça. Eu acho que até quando eu comecei a fazer mais teatro ali em 2008, 9, 10, a gente tinha uma cena mais interessante, sabe? Os teatros da prefeitura, é, os festivais, os editais. Tinha bastante incentivo os circuitos de lona cultural, circuito Sesc, as lonas da prefeitura. Enfim, tem tanta coisa para levar teatro a todos os lugares da cidade, sabe? Nas favelas, nas comunidades.
Então, eu ainda acredito que a gente consiga ter uma política social que estimule a cultura, estimule o acesso. Então, é isso que eu acho que eu gostaria que Tá acontecesse, faltando. né? Eu Sim. gostaria muito que tivesse um incentivo público, né, para fazer a arte. E acho que isso tem muito a ver também com, como você disse, com as escolhas, né, das pessoas que a gente elege para É representarem a isso, gente. é isso. Na verdade, temos que melhorar muito nossos votos, porque isso tudo é consequência do voto mesmo. E vem cá, sobre o retorno, houve um bate-cabeça, os produtores de teatro achavam que ainda não era o momento, já os exibidores de cinema falaram que sim, que existe todo um protocolo que já está sendo seguido. Há pouco eles ainda publicaram uma carta aberta para o prefeito Marcelo Crivella com o título Por que o senhor quer matar os cinemas? E até que agora a fase 6 foi liberada no início da semana. O que você pensa sobre isso, sobre a reabertura? Você acha que é o momento? Você iria a um cinema hoje? É, eu acho que é complicado ainda, né? Eu sou a favor da tentativa de algum tipo de sobrevida, né? Desde esses drive-ins, né? Algum tipo de movimento, de lives, de teatro online. Agora, eu entendo que deve estar tendo um tipo de necessidade econômica de se voltar cinema, teatro, mas eu acho perigoso, né? Ainda não estamos no momento. Ainda não, ainda não temos a solução para o vírus, né? Então, infelizmente, eu gostaria que se encontrasse outras maneiras de apoiar os artistas, os técnicos, os profissionais que trabalham e que estão sem trabalho, né? Mas é realmente uma questão difícil de dizer, porque não tem vacina, não tem nada, então É bem complicado mesmo. as pessoas estão Eu, com medo, né? Claro. eu ia te perguntar sobre drive-in, se você chegou aí em algum, tem vontade de ir, você acha uma alternativa viável? Não cheguei aí, não cheguei aí. Não saí de casa, na verdade. Eu só tô indo trabalhar. A gente está gravando Zorra com todos os protocolos, né, e tudo mais. Mas exatamente por ter feito essa abertura, né, de trabalho e tudo, aí que realmente eu não Restringe mais ainda, né? restringe mais ainda, porque tô com os meus colegas lá, né? Enfim, é uma questão de consciência e ética que também é de cada um, mas essa é a minha. A gente já está aqui para pegar as perguntas do pessoal, mas eu acho interessante você contar um pouquinho como é que está sendo as filmagens no Projac, as gravações no Projac, como esse protocolo. Deve também estar sendo uma experiência bem inédita, né? É uma experiência bem inédita e, e percebo assim que a gente já está mais condicionado ao autocuidado e à autorresponsabilidade perante a higiene, né, perante esse vírus. E é isso, assim, você vê que aos poucos, né, as tentativas de seguir em frente e de manter algum tipo de trabalho, algum tipo de comunicação, ela tá aí, né? Tá acontecendo. E como aconteceu durante essa pandemia toda, a verdade é que em casa se criou muito, se produziu muito. Foi um período assustador e ao mesmo tempo muito intenso, né? E isso na crise se cria muito, né? Então eu acredito que
que tudo isso vem marcar realmente um período muito importante, né, e muito simbólico aí da humanidade. Você sabe que lá pro início da pandemia eu assisti uma live com você, não me lembro com quem que você estava, e você disse que começou a pesquisar sobre, né, outros momentos parecidos na história e que depois da gripe espanhola teve, né, o maior carnaval com vários blocos surgindo, inclusive o Cordão da Bola Preta. E você fez Foi. até uma reflexão que faz sentido, que poucos anos depois veio a Semana de 22, que também é uma consequência disso, né? Eu acho que a gente pode pensar que tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, desde a pandemia até movimentos autoritários, conservadores, né? Eles podem vir para depois, sei lá, chegar um momento bem criativo, bem forte aí de criação artística. E em algum lugar a gente se talvez pela primeira vez eu assim compreendendo um pouco o que foi uma ditadura militar, o que foi o Chico Buarque, o Caetano preso, né? Não sei se você viu o Narciso em Férias, mas todo esse depoimento que ele dá e toda essa história é muito louco. Em algum lugar a gente mais ou menos conseguir imaginar isso hoje em dia. Então tem que fazer um pouco que nem eles fizeram, né? Sem querer me comparar a Chico Buarque e a Caetano Veloso, Olha mas, só. mas é nessa que vem um cálice, né? Que vem um movimento pertinente, né? Então vamos aproveitar, se é que dá para aproveitar essa situação e fazer de Veloso, não. Aí você é o Chico, né? Não, e Gente, esse foi o diretor fazer falando muito. GG Veloso. Mas vamos lá. Fazer muito. O negócio é fazer. Eu desde o início, quando vi amigos, amigas, pessoas que eu admiro produzindo aí, desde coisas muito catárticas até umas coisas mais de lives assim, quase jornalísticas, eu achei tudo válido. Tudo válido. Até pra gente não perder essa essência de se comunicar, né? Porque o artista, ele é um comunicador, assim como eu, jornalista, sou uma comunicadora. A gente está para contar boas histórias e a gente não pode parar de fazer isso, né? A gente não pode se limitar como vocês não se limitaram para fazer cinema. Senão vocês estariam parados até agora, né? É, tem um pulso que se você respeita e presta atenção, ele te leva. E vem cá, o Luiz Ribeiro, que é o nosso editor, acho que você conhece ele bem. Luizinho, meu querido. Ele pergunta o que você acha que muda no jeito de contar a história numa filmagem feita para ser produzida remotamente. Pois limita e ao mesmo tempo também abre um monte de outras possibilidades, né? Assim, limita no sentido de que a locação que eu poderia ter é essa aqui, que é a minha casa. Então isso a gente já limita, mas ao mesmo tempo objetiva, né? E, e ao mesmo tempo acho que isso ajuda até a criar a própria história, né? Acho que tudo vira um estímulo. Acho que esse roteiro mesmo do Daniel, ele já fez uma primeira, né? Um primeiro roteiro que ele me mandou, já tinha praticamente o filme pronto, mas aí nessa a gente vai inventando um negocinho aqui, pô, pensando aqui, pô, o que você acha de eu ler tal coisa? Aí, não, o que você acha de você fazer? Aí vai indo, né? Assim, foi um processo bastante aberto, exatamente por todas essas impossibilidades, esses desafios. A gente deixou a coisa ir acontecendo naturalmente mesmo. Então, a história ela foi sendo contada
junto com o que a gente estava realmente vivendo, né? Foi bem interessante isso. Tanto que teve uma hora que eu até falei pro Daniel, que eu falei assim, cara, eu tô aqui pensando como é que eu vou fazer essa pessoa que não sai de casa e tá com a mãe. Só que eu acabei de perceber que eu tô há 3 meses com a minha mãe, então eu não preciso fazer cara nenhuma, Não eu preciso precisa. só ligar a câmera e falar, oi, estou em casa há 3 meses, há 4 meses. Então, teve um pouco esse lugar no filme, assim, por mais que tinha um roteiro, tinha uma história, tinha uma brincadeira, tem uma realidade, assim, na nossa, estampada na nossa cara de medo, de confusão, de angústia e ao mesmo tempo de excitação, né? Que acho que não precisou procurar fazer. Porque acaba sendo um recorte de uma produção nos moldes de distância, num set completamente remoto, mas também um recorte do tempo que a gente está vivendo, né? A arte mostrando também lá no futuro, as pessoas vão olhar e pensar, caramba, eles estavam sem sair de casa mesmo esse tempo todo, né? Então também é legal, não só pela forma da produção, mas a história também refletir isso. Exatamente. Um pouco registrar o momento mesmo também. A gente. Eu e o Rodrigo de Arruda, que é um amigo meu do tablado, que era o poeta do Choque do Magriça, a gente tem muitas músicas juntos e é um cara, um dos meus melhores amigos. A gente ama um conto do Sérgio Santana, que se chama O Concerto de João Gilberto no Rio de Janeiro. É um conto sensacional. E a gente sempre quis montar esse conto. Na época a gente chegou a falar com o Sérgio, em 2017. Chegou a falar com o Sérgio e ele falou que já tinha um outro encenador e a gente, tudo bem. E aí ele faleceu em março, no começo, por conta de Covid. E a gente, ele já era idoso, mas, enfim, foi uma das perdas, né? Como foi o Aldir Blanc, né? Então, aí a gente falou, pô, vamos fazer uma leitura dramatizada, então, para homenageá-lo e tal. Vamos falar com a Cacá Murtê, fazendo a página do tablado e tal. Aí, em algum lugar, é um texto grande, chamamos as pessoas, né, nossos amigos do tablado que já tinham essa ideia de fazer a peça, chamamos. E a todo momento que parecia uma loucura, sabe? De tipo, pô, leitura dramatizada, será que vai ser legal? Tá meio longo. O que eu falava sempre era assim, gente, a gente está em casa, uma pandemia mundial, a gente tem que fazer. Um autor brasileiro fantástico, um dos maiores contistas da história do Brasil, faleceu agora por causa desse vírus. Ele tem um conto que fala do João Gilberto, que também é um patrimônio que a gente perdeu recentemente, no Rio de Janeiro, que é a nossa cidade. Já valeu, já tem porquê. Não precisa ficar se preocupando com tanto detalhe. Já Então, vale fazer por e aí fazer, né? a gente fez e ficou lindo e tá registrado aí para todos sempre no YouTube, entende? Então, é isso. Eu acho que a gente viveu e continua vivendo um momento que a gente precisa estar o tempo inteiro falando sobre. Eu acho que falar sobre é fundamental e é uma coisa que o Brasil não faz tanto. Por isso que de vez em quando a gente tem a sensação que as pessoas esquecem que houve uma ditadura, esquecem que houve uma Exatamente. escravidão de 300 anos. Então, acho que a gente precisa falar muito sobre a nossa história, sobre o que a gente vive, o que a gente viveu e como a gente quer continuar vivendo. Até porque é muito fácil, depois que vem uma vacina, a gente volta para a nossa rotina, a gente volta para a vida como ela era antes, a gente é carregado por tudo que acontece e deixar de lado essas sensações todas que a gente está vivendo agora. Então é realmente muito importante registrar, seja escrevendo, seja fazendo um filme, da forma que for, fazendo uma música, como você também tem feito, para que a gente não esqueça disso e leve as lições. Não é que tenha um lado positivo em tudo que está acontecendo, porque não tem, mas a gente consegue tirar lições disso tudo, né? Exatamente.
Gê, vamos ter que já encerrar, porque daqui a pouquinho o nosso live vai cair. Então eu queria te agradecer demais por estar aqui com a gente hoje. Foi uma conversa deliciosa. Eu realmente não tinha noção de que era possível. Olha, uma nova forma de fazer cinema. Uma última pergunta. Você acha talvez que, mesmo depois que as coisas voltem ao novo normal, esse é um modelo que pode ser seguido, até por ele não ser tão custoso? Eu acho. Eu acho que a gente, poxa, tem muito a aprender. Eu acho que esse momento foi muito para, inclusive, os artistas se virarem para essas ferramentas, né? E tomamos um sacode, continuamos tomando aqui um sacode de live, de tal. Marquinhos, beijo, o pessoal da Racora aqui também. Mas eu Marcos, acho que toda essa comunicação é válida até para registrar processos teatrais, registrar making-offs de filme, fazer filmes, fazer peças. Eu acho que tudo é para divulgar. Eu acho que tudo se leva assim. Tudo se leva assim. E muito obrigado pelo perfeito. convite, Rê. Ai, não, foi ótimo. Adorei estar aqui na Nota Terapia, essa página maravilhosa. Você e o Luizinho são pessoas que eu admiro muito, são entusiastas aí da nossa cena. E tamo junto e sigamos firmes aí, fazendo essas trocas, esse amor. Acaba que eu adoro esse movimento aí da live, da gente ver aqui os comentários dos amigos, as pessoas que aparecem. Isso dá uma esperança, dá um calorzinho bom. Então, Sim, é a obrigado pelo nossa convite. atual mesa do bar, né? Já que a gente não pode estar lá, a gente está aqui, então os amigos passando, parando para dar um alô, e a gente sempre Exatamente. pensando sobre cultura, sobre arte. Gê, foi incrível conversar com você, obrigada, parabéns pelo trabalho, você, Daniel, toda a equipe do filme. Com certeza é um produto histórico e a gente vai lembrar disso por anos a fio. Obrigada demais, obrigada a você que assistiu até aqui. Se você veio por conta do Nota Terapia, segue o Jorge Salma, o perfil dele tá aqui embaixo, para aproveitar e ouvir essas músicas incríveis que ele faz. Se você já é fã do G, assim como nós, segue o Nota Terapia, que também tem muito conteúdo de qualidade sobre cultura e arte. Essa live vai ficar salva aqui no IGTV do Nota Terapia. Também vai lá para o nosso canal no YouTube e vira um podcast no Spotify. Então pode seguir o Nota Terapia em todas as plataformas. G, muito obrigada. Espero que a gente se encontre em breve, já no mundo pós-vacina, de preferência no carnaval. Com certeza. Um beijo. Ó, e em breve, álbum em família. Verdade, tem alguma data de lançamento, previsão? Não, ainda não, ainda não. Estamos em negociação. Então tá, então quando tiver para lançar o filme, a gente chama você de novo para falar mais um pouquinho. Combinado. Valeu. Um beijo, Gê. Valeu.